Tadã! Olá, tudo bom? Nos preparando aqui para começar mais uma live e hoje vamos falar de um livro que eu gosto muito, Fernão Cappelo Gaivota. Enquanto o pessoal está chegando, enquanto nós vamos organizando aqui o nosso equipamento, quero agradecer a você, que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, que tem consumido os nossos conteúdos, Quero ser muito grato por você permitir que eu cumpra a minha missão, meu propósito, não é isso? E eu estou aqui mais uma vez fazendo isso. Dia corrido, semana corrida, começando já com altos, como é que eu posso te dizer? Correria de praxe, né? Aquela correria doida de quem quer alcançar os seus objetivos. Então deixa eu ir ajeitando aqui. Como sempre eu aviso, os vídeos ficam gravados, eles sobem para todas as plataformas, Instagram, no IGTV, Facebook, YouTube, no nosso canal no YouTube. Então eu te convido a assistir para que você possa ver depois todo esse conteúdo. Você consegue me encontrar nas redes sociais como Coach Roberto Martins, @Coach Roberto Martins. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Lá você vai encontrar todo o conhecimento, todo o conteúdo voltado, todo conhecimento e conteúdo voltado para o desenvolvimento humano e empresarial. Então nós abordamos vários assuntos relativos à pessoa e relativos a negócio, E aqui esses nossos encontros são basicamente, são totalmente voltados para isso, para que nós possamos te mostrar alguma coisa relativa ao autoconhecimento, pois é o autoconhecimento que nos leva à evolução, é nos conhecermos de verdade, é você se conhecer, não ter aquela opinião formada por outras pessoas, que a gente vive falando isso de forma até muito repetitiva, até chata, mas como é que eu posso te dizer? É a realidade, A maioria de nós vive por influência daqueles que nos cercaram na tenridade e até um pouco mais tarde também você acaba vendo que nós somos muito influenciados. Então, para que você possa descobrir o seu verdadeiro eu, descobrir quem realmente você é e não os seus títulos, não os seus adjetivos, mas sim a sua essência, é um trabalho, é trabalhoso. E esse livro aqui, Fernão Cappelo Gaivota, eu tive contato com ele quando eu tinha 18 anos, quer dizer, eu estou com 53, se não me falha a memória, então 35 anos, não é isso? Muito tempo atrás, e é uma história muito bacana, que fala muito sobre evolução, sobre você buscar aquilo que você quer de melhor para você, descobrir que essa jornada é uma jornada solitária, muitas das vezes, não confundir solidão com ser solitário com ser sozinho, Você vai tomar muitas decisões de forma solitária, mesmo estando acompanhado, cercado das pessoas que te amam. Mas isso é uma premissa, isso faz parte, porque embora estejamos lado a lado, embora estejamos juntos, somos indivíduos, não é isso? Então, cada um de nós cumprindo a sua história, cada um de nós fazendo o seu caminho, a sua trajetória aqui. Então, deixa eu aqui organizar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Hoje não temos convidados. Hoje serei somente eu comigo mesmo e vocês. Esse vídeo, aquilo que nós falamos, fica salvo. E é só você procurar depois nas redes sociais. Bom, eu me chamo Roberto Martins, sou carioca, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, no Rio de Janeiro, à noite, 30 graus, para a gente já está frio, Então, hoje está bastante frio aqui. Não sei quantos graus está, mas está frio. E eu estou aqui com o meu casaquinho. Quando você ler esse livro, quando você tiver contato com esse livro, é um livro de fácil leitura, Fernão Cappelo Gaivota, de Richard Bach, você vai ver que ele é contado uma história de uma gaivota, E essa gaivota, ela está buscando a evolução. Ela não está mais querendo ser como as outras gaivotas. E tem um trecho do livro que mostra um navio pesqueiro,
né? Se você já viu um filme ou alguma coisa assim do gênero, se você já foi, né, em onde tem pescaria, você vai ver que os navios pesqueiros, em volta deles, ficam esses peixes, né? Perdão, esses peixes, ó, essas aves, as gaivotas, pelicano e tudo mais. Todo mundo tentando pegar ali um pouquinho de alimento também, de peixe. Então, fica aquela multidão, aquela montoeira, né? Aquela quantidade enorme ali dessas aves e passa o tempo todo ali. E esse filme arremete a uma curiosidade, né, de Fernão Capello, que ele não está mais conformado com essa história. Ele não quer mais viver dessa forma, só para comer, dormir, procriar, envelhecer e morrer. Que é uma forma muito mantida pela grande maioria, não é isso? Essa semana passada, né, esqueço qual dia que eu estou, mas eu acho que hoje é terça-feira, se não me engano. Semana passada eu estava conversando com um empresário, que eu faço mentoria, né, desenvolvimento empresarial. Nós estávamos falando sobre a pirâmide de Maslow. E eu estava explicando sobre essa pirâmide, ela fala sobre os desejos, ela fala sobre as necessidades do homem. Não é isso? Foi catalogado por Maslow. E a base é satisfazer apenas necessidades básicas de sobrevivência. Então a grande maioria, não estou falando dos brasileiros, eu estou falando da raça humana. Você vai ver isso em qualquer país, né? Se você viajar, tiver oportunidade de ir para o exterior, você vai ver isso. Se você já teve a oportunidade de sair do seu estado e ir para outro estado, você vai ver isso. Isso é uma característica humana. A maioria está preocupada só com o básico. A maioria está preocupada só com a existência, sua subsistência. Ele não está preocupado com a evolução, com a sua evolução, enquanto espírito, enquanto um ser que veio para evoluir. Né? Então, parece poesia, clichê, mas óbvio, também estou preocupado em comer, estou preocupado em dormir, estou preocupado, talvez não tanto agora em procriar, né? Porque eu já tenho 3 filhos, então acho que já deu, né? Mas preocupado com o que é básico, mas não com a minha mente voltada única e exclusivamente 24 horas por dia só com isso, né? Se você está na luta pela sobrevivência, se você está acometido por um período da sua vida em que você está precisando sobreviver, faz parte. Óbvio que você tem que estar pensando, né, como que você vai conseguir levar o alimento para sua família, para você, caso você seja sozinho, mas se você tiver uma família, se você tiver filhos ou pais, ou sei lá o que, alguém que dependa de você, você está preocupado com isso e faz parte, óbvio. Né? Você tem que estar com a sua mente aí, não vendo poesia, não vendo falsos, como é que eu posso dizer, soluções rápidas, né? Pílulas de soluções rápidas, mas sim a realidade, porque eu vivo a realidade, eu sempre vivi, né? E passo isso para os meus mentorados. A gente trabalha de forma séria e sabemos da necessidade de muitos, né? Principalmente com esse advento da pandemia que acometeu todos nós. Então nós sabemos a dificuldade que a grande maioria está passando. Então se você está vivendo, sobrevivendo, precisando sobreviver, precisando fazer essa parte das necessidades básicas, tudo bem. Mas procure mesmo assim dedicar, que seja 5, 10 minutos do seu dia a pensar na sua evolução, pensar no seu crescimento, se ver de uma forma melhor, projetar você numa condição de vida melhor, mais adequada, não só materialmente, mas como pessoa, né? Avaliar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, a importância que você dá a determinadas coisas. Será que essas coisas realmente merecem a importância que você está colocando? Será que elas merecem realmente tua energia? Será que você está focado na direção correta? Será que você está buscando aquilo que realmente vai fazer com que você cresça e seja uma pessoa melhor? Então isso tudo faz parte de você se perguntar, você observar e fazer uma autoanálise, né? Fazer uma autoanálise do quanto você tem evoluído nos últimos tempos, quanto que você tem aprendido, que você tem mudado, quanto que você tem
adquirido de conhecimento, de experiência, né? Mudar as suas opiniões, não é isso? Conseguir voltar atrás e tomar decisões melhores, conseguir entender melhor, não só você, mas as outras pessoas, trabalhar um pouco mais a empatia, trabalhar um pouco mais o amor, né? Paciência, não é isso? Porque se eu preciso que tenham paciência comigo. E eu acho que a grande forma de você encontrar pessoas que sejam pacientes com você é você sendo paciente com algumas pessoas, com todo mundo, né? Ou o maior número de pessoas que você puder ser, não é isso? Elas estão evoluindo também, então talvez estejam cometendo algumas gafes, algumas coisas, não por querer, mas pelo próprio processo da evolução. O próprio processo de evoluir de cada um de nós, de você estar tentando acertar e a tendência é que você erre um pouquinho, né? Mas você está aí tentando, não é isso? Então isso é fundamental. Então esse livro mostra essa parte, ele é feito em algumas etapas, e essa primeira etapa é isso, é essa reflexão do Fernão Capello Gaivota. Será que eu vou vir e viver essa vida? Ele chega uma hora que ele fala que não quer mais. Ele quer, né, naturalmente, ele voa, então ele quer alçar novos voos, ele quer alcançar o voo pleno que ele fala. Ele começa a buscar um voo mais prazeroso, um voo de maior realização. Ele começa a sentir prazer em voar. O prazer dele de voar é muito maior do que o de só se alimentar, só dormir, não é isso? Envelhecer. Então, ele vê na evolução do voo a própria evolução. Então, é como se nós víssemos na nossa evolução, nessa jornada que nós estamos aqui, o prazer em evoluir, o prazer em ser cada vez melhor. Vi Abílio Diniz falando uma frase, né, que é uma frase muito citada: eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem e quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. E como eu faço isso? Eu preciso ter parâmetros. E como eu estabeleço, como é que eu sei quais são esses parâmetros? Como é que eu consigo estabelecer parâmetros? Quando eu paro e me avalio. Quando eu paro e vejo o meu comportamento, a minha reação em relação aos acontecimentos. Porque os acontecimentos, eles são cíclicos. É só você reparar. Muitas coisas acontecem na sua vida, até que você possa mudar o seu comportamento, elas continuam acontecendo. Muitas situações que você está vivendo hoje, você já deve ter vivido antes. Parece um jogo, né? Um videogame. Enquanto você não muda o jeito que você reage a determinados fatos, eles continuam voltando à sua vida. Nós falamos muito de física quântica, nós falamos muito do poder da atração, da cocriação. Nós falamos muito da sua capacidade de atrair e ser atraído. E a gente precisa entender isso. Muitas coisas ficam voltando, até que você passe para o outro estágio, né? E enquanto você não passa, enquanto você não entende, aquilo ali vai se repetir inúmeras vezes. Para que você possa crescer em relação a esse fato, a esse comportamento, a sua visão, aos pensamentos que são gerados de acordo com a situação. Então você começa a entender que o seu amadurecimento leva você a um outro nível de compreensão, que vai levar a outro nível de acontecimentos, que levarão a outro nível de pensamentos, que levarão a outro nível de emoções, consequentemente, de ações diferentes e resultados diferentes. Então você começa a perceber a partir do momento que você começa a se autoconhecer. E Fernão Capello Gaivota é uma gaivota, e ele começa a ver isso no voo. Cada hora que ele faz uma manobra, cada hora que ele tenta, ele tem as quedas, ele tem os infortúnios, ele tem aquela fase do cansaço, do desânimo, que é normal. E como eu tinha dito em outra live, uma live anterior a essa, né,
você tem os abutres, você tem os parasitas, que são aqueles que querem continuar no status quo, são aqueles que querem continuar do jeito que está, vivem reclamando, vivem falando que querem mudar e não mudam, vivem falando que é assim mesmo e nada que você fizer vai mudar a situação. Eles só trazem problema para cada solução que você encontra, né? Eles são expert em arrumar problemas. Eles conseguem arrumar problemas. Eles conseguem olhar o lado vazio sempre do copo. Eles conseguem sempre se vitimar. Eles conseguem, às vezes, entrar na sua mente e fazer com que você ache que você é o culpado. Eles conseguem entrar, às vezes, na sua mente e fazer com que você pense que você está errado. Eles conseguem tirar a sua energia. E o que Fernão Capello faz? Ele começa a voar mais alto. Por que isso? Porque quando você começa a elevar o jeito que você fala, o jeito que você se comporta, os seus pensamentos, as suas atitudes, você começa a se distanciar desse nível de pessoas. E é assim que você evolui. Perfeito? O que você fala não agrada mais eles. Como você se comporta também não agrada. O seu jeito de vestir também não. O seu corte de cabelo, seja lá o que for, não os agrada mais. Como você se relaciona com os seus filhos, como você se relaciona com as pessoas, com seus pares, né? Com a sua esposa, seu esposo, com seu companheiro, sua companheira. Eles têm uma opinião negativa formada sobre tudo. E você começa a se distanciar, você começa a descobrir que vai existir um hiato, uma distância. E esse momento, ontem eu conversando com um empresário, nós estávamos falando sobre isso, dá a impressão que é solidão, mas não é. É onde você descobre que você, em determinadas horas, em determinadas fases da sua vida, você vai se tornar solitário ou solitária. E você precisa entender a diferença. O sentido de solidão, de você estar sozinho no mundo, te leva à angústia, te leva à tristeza. O sentido de solitário, conhecimento que você vai tomar decisões de forma solitária, te traz a autorresponsabilidade, que é o que muda a sua vida. Você chamar para si a responsabilidade de guiar a sua vida, de melhorar a sua vida. É aí que você começa a dominar o jogo e não ser dominado. Então, quando o Fernão Capello percebe isso, quando ele começa a melhorar o voo, quando ele começa a se preocupar em melhorar a asa, o posicionamento das asas, entender o vento, entender a força, os outros começam a zombar dele. Os outros começam a rir. Ele é estranho. O não bem-vindo. Que a ação ela vai você precisa estar aqui na internet. O nosso país
por si só, ele já é uma motivação. Só precisa nada, né? Ver pela nossa internet, nossos serviços são os piores. Os nossos prestadores, a grande maioria, não estão fazendo o que amam, não estão vivendo a vida plena, então prestam um serviço horrível. Sua maioria. Então, todas as condições. É a internet. Me perdoe, estou tentando aqui achar uma internet que funcione aqui para te transmitir. Então, as condições adversas estão aí. Já são motivação suficiente. Já são motivo suficiente para a ação, né? Que é o que significa motivação. Então você precisa. Mas para você continuar, você precisa ser obstinado. Você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar e o que é necessário para que você alcance de objetivo e propósito, né? Propósito é a sua razão de existência. Então você precisa ter essa razão muito bem definida, muito bem clara na sua mente. O seu espírito tem a ver com o teu espírito. E o objetivo tem a ver com as coisas que você quer. Então Fernão Capelo Gaivota tem isso, ele começa a descobrir que quer, nem todo mundo quer. E isso gera um sentimento para nesse sentimento de solidão. Depois ele descobre que não, que ele é solitário. E ele, quando descobre isso, quando ele interioriza que embora tenha outros, embora tenha pessoas que o amem, a busca dele é uma busca solitária, né? E ele encara isso da melhor maneira possível. Então ele começa a melhorar o voo, ele começa a ficar cada vez melhor, porque ele se desprende desse compromisso de dar qualquer tipo de satisfação aos outros, de se incomodar com a opinião alheia, de achar que está ferindo as outras pessoas porque ele quer algo melhor para si. Então ele vai se libertando de todo esse tipo de pensamento. E aí ele começa a voar cada vez melhor, cada vez melhor. Óbvio, né? Te falo, sempre falo aqui, falo com todas as pessoas. Você precisa ser obstinado, você precisa querer mesmo, porque os desafios virão. Os desafios virão com certeza. E quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, os desafios também crescem e evoluem da mesma forma, né? Uma criança resolve problemas de criança. Um adolescente resolve problemas de adolescente. Um adulto resolve problemas de adulto. Simples assim. Então, uma pessoa evoluída, os problemas dela envolvem, né, uma evolução, uma complexidade muito maior. Isso vai fazendo com que você entenda que você precisa crescer sempre, evoluir sempre, melhorar o seu ponto de vista, melhorar o seu conhecimento, os seus níveis de aprimoramento, sempre. Isso é uma coisa contínua, né? E aí ele começa a evoluir, ele começa a crescer nessa etapa, né? São vários degraus ali que você vai evoluindo, cada nível, e ele começa a alçar voos e ele começa a achar que está muito legal, mas ele ainda quer mais. Mesmo estando solitário ali, mesmo só ele, né? Bem distante agora daquela visão do navio, né? Ele já quase não consegue ver o barco, a embarcação, ele já quase não consegue ver os outros, as outras gaivotas, porque estão muito pequenas, quer dizer, não atingem mais. Daí ele é surpreendido. Aparece uma outra gaivota que passou pelo mesmo processo de evolução. E essa gaivota começa a treiná-lo. Começa a voar com ele
e a mostrar para ele que existe algo mais, além, muito além do que ele possa imaginar naquele momento. Ele que achava que estava sozinho, ele que achava que só era ele. E aquilo que eu te falei, nessa fase de transição, você vai achar que está sozinho, você vai achar que não existe mais ninguém. Parece que é uma coisa já de propósito, né? Para que você possa se libertar dos antigos grilhões, dos antigos pensamentos, as memórias. Você vai se libertando de tudo isso, né? Acho que é crisálida o nome que dá, né? Quando oh meu Deus do céu, vai virar ainda a borboleta, não é isso? A lagarta, ela entra num processo de evolução e ela primeiro vai construindo, né, ali seu casulo, né? Você vai construindo um habitat onde você consegue se proteger. Eu costumo falar do teu grande poder de abstração que você precisa ter, pelo menos eu falo da minha evolução, do que eu estou passando. Quanto mais eu consigo me abstrair de ideias errôneas, de pensamentos ruins, de pessoas que não fazem mais parte daquilo que eu quero. Não que eu seja o melhor, mas eu estou buscando. E aí você precisa, de alguns momentos, ficar sozinho. E agora, antes de começar a live, eu estava vendo um filósofo, acho que é um filósofo aqui, deixa eu ver aqui o nome dele. Trigueirinho, né? Um nome até interessante, não é isso? E eu estava vendo essa figura, esse senhor, né, já falecido, e estava escutando algumas coisas aqui. E a importância de você ficar em silêncio só com você. Você tirar um momento para que você possa literalmente se escutar. Para que você possa trabalhar sua intuição, seu sexto sentido. Para que você possa se conectar com todo. E eu fiquei muito emocionado porque é muito disso que eu tenho falado, porque é isso que tem me transformado. São os momentos em que eu estou literalmente sozinho, né? Espero todo mundo dormir ou saírem, já que a gente está vivendo uma pandemia, não é isso? Então a gente tem evitado ir para a rua. E quando eu tenho aquele momento em que eu posso ficar só, relaxar, respirar, fazer o mindfulness, né? Observar a minha respiração, observar os meus pensamentos e fazer aquela jornada da busca de mim, por mim, para mim, né? Tem uma frase que eu tenho visto aqui no Ho Oponopono, eu falo muito do Ho Oponopono, gosto muito, né? I am the I, eu sou o eu. Então é a minha busca de me conectar com o eu, com o todo. Se você falar isso para quem está preocupado em comer, em que está preocupado em ter aonde dormir, em que está preocupado só com as coisas básicas e valoriza isso, os prazeres, apenas os prazeres carnais, não que eu não os valorize, inclusive valorizo muito, mas quando isso é só uma corrente com aquela bola de ferro pendurada que você precisa arrastar, né? Fica muito complicado. Quando você vai mergulhando, quando você vai se sentindo cada vez melhor nesse silêncio, você começa a adquirir uma intuição muito maior. Você começa a ter outros insights muito maior. É como se você fosse se libertando da Matrix, como tantas pessoas estão falando. É como se você fosse deixando de pensar como você pensava. Você começa a mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de entender.
Então, quando você percebe isso, você começa também a atrair outros que estão na mesma vibração. Então, é o que acontece no livro. Para você que está chegando agora, para você que está assistindo, né, o vídeo, que vai assistir depois. Nós estamos falando sobre esse livro aqui, Fernão Capello Gaivota, de Richard Bach. E o livro fala sobre a evolução de uma gaivota. E analogamente, né, comparando a nossa evolução. Então, você começa a ver, a atrair outros que também passaram pelo esse processo que você está passando. Outros que estão aonde você quer chegar e vão te orientar para que você chegue no outro nível. Porque eles sabem que a tua busca, ela é sincera, ela é verdadeira. É onde entra o trabalho do mentor. Onde eu entro com a minha mentoria, com o meu treinamento seja épico. Né? Tem uma máxima na filosofia chinesa que diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aí você fala, pô, mas eu preciso de um mestre para que eu fique pronto. Não, não. Quando você estiver pronto, você vai entender isso. Quando você estiver pronto, o mestre aparece. E o mestre que nós estamos falando aqui é essa outra supraconsciência, né, que vai conectar com você, você vai conectar com ela, porque ela está sempre querendo essa conexão. Nós é que tampamos, que obstruímos esse download, entendeu? Essa energia, esses insights. Nós é que travamos por N fatores, dos quais a gente só vai descobrindo com o viver. Então, ele agora parece uma outra gaivota, agora são voos mais aperfeiçoados, agora são interpretações melhores do meu eu, de quem eu realmente sou. Agora ele compartilha tudo que ele está aprendendo com quem sabe e também está aprendendo com ele, porque o aprendizado é isso. Hoje, conversando com esse jovem, né, o Bruno, que está com 16 anos, meu filho tem 15, eu fiquei muito feliz e emocionado de ver um garoto tão novo, né? Pelo menos com um pouco que eu conversei, querendo tanto, e a experiência diz, precisamos dar tempo ao tempo para ver se é isso mesmo que ele quer, né? Porque ser empreendedor é quase que uma missão, né? Ser empreendedor eu acho que é uma missão, então você precisa estar muito, muito, muito obstinado a empreender, mas é uma coisa maravilhosa. Ontem, conversando com um empresário, a gente estava falando dele, do mundo da moda, da roupa, e nós estávamos conversando e eu falei, você não vende roupa, você não é isso que você vende, esse não é o teu business. Aí ele, poxa, qual é o meu business, qual é o meu negócio? Eu falei, teu negócio é dar trabalho para as pessoas. Ele tem 1000 revendedoras. Você imaginou, parou para pensar o que é um ser humano que consegue dar trabalho, sustento para 1000 pessoas? Se todas elas não tiverem ninguém, forem sozinhas, ele consegue ajudar 1000 pessoas a se manterem nessa pandemia. Milhões de desempregados, milhões de pessoas sem terem o que comer. As filas buscando doação são enormes. E ele, né, nós estamos fazendo um trabalho para aumentar mais ainda essa capacidade da empresa de ter pessoas que possam trabalhar, gerar renda. E quando eu falei isso, e ele está há 18 anos no mercado, ele falou, cara, eu nunca pensei isso. Eu nunca tinha visto que esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Eu nunca tinha pensado, e foi um momento muito emocionante para nós dois. Porque nós estamos falando de um homem, né? Estamos falando de um empresário, estamos falando de um negócio muito sólido, mas que você, às vezes, você não percebe a tua importância no mundo. O que é sua, só o fato de você existir, de nós existirmos, só esse fato
quanto significa para outras pessoas. Então, se você transformar a sua existência numa existência boa, já está maravilhoso. Se você não for uma pedra do caminho de ninguém, já é muito maravilhoso. E como nós estamos começando o plano de ação, plano de negócio para 2022, né? Porque isso é o certo, não é isso? Nós estamos fazendo já, a gente estava ontem até brincando que 2021 já acabou, né? Agora a gente vai só ver o que está acontecendo para que nós possamos qualificar melhor ainda o plano de ação para 2022 e, óbvio, se no momento de uma crise extrema você consegue manter 1.000 pessoas trabalhando, quando as condições ficarem melhores, aí nós voltamos a Fernão Campelo Gaivota, você vai poder ofertar isso para mais pessoas. Ok? E estamos falando de negócio? Como negócio, enquanto outros estão arriando as portas, estão sofrendo uma coisa chamada retração mercadológica e econômico-financeiro, ele está crescendo, expandindo, que é o que tem que acontecer com todos nós que empreendemos, que somos empreendedores. Nós precisamos estar em constante evolução. E se estamos falando aqui do mundo material, em constante evolução material. Melhores equipamentos, melhores tecnologias, melhores profissionais para que nós possamos entregar melhores produtos, melhores serviços e, óbvio, quanto maior for a sua entrega de valor, melhor a sua rentabilidade. Né? A gente entra num jogo para fazer gol. Nós entramos numa Olimpíada para conquistar medalhas de ouro. Nós entramos num negócio, num business, para ter lucro. Simples assim. Então, Fernão Campelo Gaivota começa a entender que deixar para trás as outras gaivotas que nada queriam é apenas uma etapa do processo. Apreciar o voo, melhorar o seu corpo, melhorar a sua mente, consequentemente você está melhorando o seu espírito, né? Depurando teu espírito, libertando o seu espírito, para que ele possa alcançar voos melhores, voar em outras altitudes, em outras planícies, novas experiências. E isso só acontece quando você liberta a si mesmo, quando você liberta o seu coração, a sua mente e seu espírito. É essa vontade de crescer que vai te alimentar. É essa vontade de evoluir que vai fazer com que você busque cada vez mais. E você vai precisar de ter outras capacidades, outras competências, outras habilidades. Se proteger dos azuras, dos urubus, das ervas daninhas, é uma coisa que você vai precisar fazer enquanto você se desprende deles. E deles tem a ver com o deles interior. Não pensa que é só exterior. É o deles interior, aquilo que está interiorizado dentro de você. Lembra? Aquele sentimento negativo, aquele pensamento limitador, aquele medo que não deixa você querer algo a mais. Isso tudo vai fazer com que você evolua
Porque você precisa se proteger, se abstrair dessas ideias. E isso vai refletir no mundo externo. Determinadas companhias não mais te agradarão. Determinados assuntos também não. Determinados lugares, determinadas paisagens. E os livros, eles têm o poder de fazer com que você viaje para um universo totalmente diferente daquele que você possa estar vivendo. Eles te transportam para uma outra realidade. Então, quando você ouve uma história dessa de Fernão Capello Gaivota, que eu estou falando aqui desde o início, e para vocês que estão chegando agora, tem várias pessoas, o Wilson, Ian, Paulo, né? Pessoal, me perdoa, Nayara, né? Iraci, Fernando, deixa eu ver quem mais. Então, a galera aqui, eu me enrolo todo na hora de subir esse troço, eu vivo falando isso. Quero agradecer a todo mundo. Vocês que chegaram agora, dá uma olhada lá no início da live. Nós estamos falando sobre esse livro aqui, Fernão Capello Gaivota. Estamos falando sobre a história de uma gaivota que quer uma vida melhor para si, que quer melhorar o seu voo, a sua existência, a sua jornada, né? E eu estou aqui chamando mais gente para que possam vir aqui assistir, que a gente já está com quase 1 hora aí de live. Daqui a pouquinho a gente vai terminar. E por que nós estamos falando sempre em evolução, sempre em busca de uma vida melhor, um pensamento melhor? Porque, pessoal, imagina o seguinte: dependendo de quantos anos você tenha, né? Quantas coisas você já viveu, ainda vai viver, mas quantas destas realmente valeram a pena? Quantas destas realmente têm a ver com a tua satisfação? Quantas destas têm a ver com o seu propósito, a sua vida? Quantos de nós não entendemos qual é o nosso papel, né? Esse meu empresário, com essa nova visão, né, de entender a importância dele, né, que eu estava falando, cara, você tem uma luz enorme. Porque ele, óbvio, preste atenção, tá? Nada acontece por acaso. Ele não sobreviveu e inclusive cresceu na pandemia 30%, 40%, tanto de faturamento quanto lucratividade, né? Inclusive alcançando esse número expressivo, né? Não é porque ele ficou acomodado. Muito pelo contrário, foi o que ele falou, eu tenho muitas ideias. E eu preciso colocar em prática essas ideias. Eu preciso mudar, então eu estou sempre olhando a fabricação dos produtos, eu participo de tudo. E é o que a gente fala aqui, às vezes a gente fala assim, você precisa estar no estratégico, a empresa precisa andar sem você. Andar sem você não significa que você abandonou. Delegar não significa largar. Mas você começa a ser mais estrategista, você consegue ter uma visão sistêmica melhor a partir do momento que você tem mais liberdade para pensar. Isso tanto para a vida empresarial quanto para a nossa vida pessoal. Enquanto você está absorto nos seus problemas, nas suas dores, nos seus medos, nas memórias que te limitam, você não consegue ver as oportunidades, você não consegue ter força e energia para ir melhorando a si mesmo cada vez mais, consumindo aquilo que vai te alimentar melhor. E nós precisamos de todos os alimentos, alimentar o nosso espírito. Eu falo que é a paz, né? Quando você tem paz, né, você está com muita conexão com o teu espírito. Alimentar a sua mente, que vai coordenar o teu cérebro. Sua mente, sua capacidade de pensar, de escolher, de dominar os pensamentos, de criar pensamentos e não ser só acometido por eles, mas criar pensamentos de evolução.
cuidar do seu corpo, da sua saúde física. Não é isso? Então, é o que nós precisamos fazer, é o que nós precisamos buscar para que nós possamos ter os resultados que queremos e melhores. E quanto mais você conquista nesses 3 campos, mais você quer. E é a mesma coisa no Fernão Capello Gaivota. E aí ele descobre que tem uma comunidade, que tem um grupo que está muito evoluído. Perfeito? Que já está praticando esse voo sensacional num nível muito grande. Muito grande. E se existe uma coisa que te ensina, que faz com que você cresça, que faz com que você melhore cada vez mais, é o ato de ensinar. Você não precisa ser professor para ensinar. Você precisa ter um coração disposto a passar o que você tem de melhor para outro. Isso é ensinamento. Ensinar o outro a ser mais empático, a ser mais carinhoso, mais compreensivo, a dominar as suas emoções. Na live passada eu falei sobre isso. Você precisa ir no jardim sempre e limpar, tirar o que está ali, que não vai permitir com que o teu jardim floresça. Então você começa esse circuito, você começa essa jornada e você vai aprimorando cada vez mais. E o que Fernão faz? Ele volta, lembra daquele ato que eu te falei? Ele vai voar naquele voo ali, naquele perímetro ali, naquela frequência, para buscar outros Fernão Capellos Gaivota, que assim como ele estavam perdidos, que assim como ele estão se sentindo solitários, sozinhos, melhor dizendo, né? Que assim como eles estão cansados, assim como ele estava cansado e desanimado. Isso acomete a gente, você fica cansado. Tanto que você tentou, tanta força que você fez. Às vezes você fez força de forma, tentando sair de forma errada, né? Eu falo que as pessoas estão numa sala, num quarto, e você tenta sair pelas paredes, né? Tem uma porta ali, você não consegue ver, né? E você tenta quebrar a parede, você bate com a cabeça, você faz um montão de coisa e a porta estava logo ali. Faz parte do jogo. Mas às vezes, mesmo você estando no caminho certo, o seu caminho, né? Certo é isso, é você encontrar o seu caminho, você encontrar a sua realidade. Mesmo no seu caminho, você vai precisar de ter muita energia e você vai se cansar e você vai ter momentos de desanimar, mesmo estando no caminho que é o seu caminho. É aí que entra o papel do mentor, de te ajudar, de te apoiar, de te incentivar, de guiar, proteger. Né? Um amigo meu ontem à noite me chamou, nós vamos fazer uma live daqui uns 10, 15 dias eu acho, não sei. E nós vamos falar sobre isso, o papel do mentor. Né? Então, o mentor é entender isso, como está o momento do mentorado, o que realmente ele precisa para que ele possa alcançar aquilo que vai fazer bem e que ele evolua. Às vezes você corta na carne, eu falei na outra live, às vezes você vai cortar na carne, às vezes a dor vai ser insuportável, mas para você tirar um tumor, às vezes, você precisa fazer isso, antes que ele se espalhe. Às vezes, para tirar uma erva daninha, você vai ter que cavar. Igual tem um jardim aqui, eu tive que cavar muito para tirar, porque ela já estava assim, raigando literalmente na outra raiz. Então você vai ter que ir fundo. Se a memória de dor, memória de medo,
a memória de limitação estiver de forma profunda na sua mente, você vai precisar fazer um mergulho muito profundo. E se eu quiser continuar do jeito que eu estou, tudo bem, livre-arbítrio. Você vai viver naquilo que a gente falou, na base da pirâmide. Você vai deixar de viver toda a glória, tudo aquilo que foi destinado a você. Você não está solicitando ao universo todo o teu direito de ser próspero, ser saudável, ser feliz, porque você não está fazendo essa conexão. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, quero agradecer a vocês que chegaram agora, quero que vocês entendam que quanto mais eu busco, literalmente, mais eu encontro. Né? Você baterá e a porta se abrirá. Então, enquanto você está procurando, enquanto você está querendo, enquanto você está almejando, enfim, o nome que você queira dar, mas você está insatisfeito com a situação e você quer mudança de verdade, enquanto estiver isso dentro de você, você pode ter certeza que você está no caminho. Porque essa insatisfação é que nos move. Não que você seja um neurótico, né? Que você seja ingrato, não. Eu estou muito grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, mas eu quero mais. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou grato, porém não satisfeito. Né? Sou grato, porém não satisfeito. Então eu vou estar sempre buscando mais, sempre querendo mais. Então o Fernão volta para buscar outras gaivotas. Não que você precise voltar literalmente, fisicamente, mas é voltar no entendimento de que pessoas boas, pessoas que querem melhorar, estão por aí precisando de alguém que fale com elas, que ande ao lado delas. Então é interessante isso. Então eu agradeço todo dia a Deus por ter encontrado essa profissão, por estar exercendo a profissão de mentor. Mentor é só um título, mas por estar podendo conversar com as pessoas, aprender com elas, escutar. Né? Como nós temos as formações técnicas, usar minhas formações técnicas para que eu possa ajudá-los, não é isso? Posso ajudar na parte mental, na parte espiritual. E um empresário com a cabeça no lugar, um empresário estruturado mentalmente, espiritualmente, ele começa a organizar a sua empresa. Ele começa a ter uma empresa saudável. A empresa é reflexo da mente e do espírito do empresário. Ela é a manifestação dele. Assim como todas as coisas materiais à nossa volta são manifestações da nossa mente. Não sou eu que digo, é só você entrar na internet, eu costumo dizer, né? Pai de todos nós agora é o Google, ele tem todas as informações, vai no YouTube, você vai ver vídeos falando sobre isso, vai na internet, você vai entender sobre isso. A ciência está provando, cada dia que passa, essa capacidade da mente humana de criar as coisas no mundo material como se fosse uma máquina 3D, que você coloca a informação e ela vai lá, você coloca o material necessário, você coloca a imagem que você quer e a impressora 3D fabrica. Isso é a nossa mente. Então, quando você tem uma mente mais sadia, mais saudável, você tem pensamentos melhores, melhores emoções, emoções melhores, resultados melhores. Então, quando você ouvir falar sobre cocriação, primeiro você vai criar a si mesmo, recriar, caso o que você esteja agora, que você seja agora,
não está te trazendo felicidade, não está te trazendo harmonia plena. Então você vai fazer primeiro a cocriação sua. Tem gente que quer cocriar um carro, né? Cocriar uma casa. Você ainda nem mudou o teu jeito de pensar, seu jeito de sentir, o seu crítico interno, aquela voz que vive te cobrando, aquela voz que vive te limitando, você ainda nem conseguiu se libertar dela. Como é que você vai cocriar outras coisas? A evolução é de dentro para fora. Tantas pessoas têm coisas materiais, concordo contigo. Mas se você for lá olhar, são zumbis. Não são todos os casos, tá? Não tem essa história de que rico sofre. Não tem essa história aqui, não. Riqueza, sim. Prosperidade, sim. Bens materiais, sim. São Francisco de Assis já falava, né? Sem o mínimo material, você não consegue o mínimo espiritual. Então você precisa de segurança, você precisa de bom alimento, você precisa de uma boa medicina. Ter acesso a isso, e o que vai te levar acesso a isso é dinheiro. Riqueza. Pode ter certeza disso. Mas a riqueza está dentro da prosperidade. Então não adianta você buscar o dinheiro sem buscar ser próspero. E a prosperidade está dentro de um espírito esclarecido, um espírito em paz. E aí ele manifesta a prosperidade e a riqueza. Entendeu? Então vamos embora nessa jornada. Agradeço a você que chegou agora. Dá uma olhada lá no início do vídeo, como eu costumo dizer. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui desde o início, que chegaram na metade. Quem chegou na metade para o final, no final, pega o vídeo lá desde o início para você ver se o que eu tenho falado aqui, se o que eu tenho dito tem a ver com o que você gosta de escutar, se faz sentido para você. Agradeço a todos que estão aqui desde o início, ficou a galera aqui desde o início, né? O Instagram fica mostrando, vai, volta, maravilha, te agradeço muito. Estamos aqui sempre, né? Terças e quinta, quer dizer, são 2 vídeos por semana. Temos lá os vídeos no YouTube. Estamos preparando vários materiais. Nós vamos subir uma nova plataforma, vamos subir um novo site com um conhecimento voltado, literalmente assim, direto para o teu desenvolvimento, para que você possa ter muitas informações, para que você possa interagir. Vamos passar a ter webinários interativos. O que é isso? Eu vou abrir salas no Zoom para que nós possamos ter um número de pessoas e nós vamos interagir. Nós vamos levar um assunto, esse assunto tem a ver com desenvolvimento humano e empresarial, e todas as pessoas que estiverem nessa sala de forma gratuita vão poder colocar lá as suas dúvidas, as suas demandas, seus anseios, e nós vamos compartilhar isso com as outras pessoas, vamos fazer um momento de desenvolvimento. Então você que está vendo esse vídeo, né, ele vai ficar no Instagram, ele vai ficar no YouTube, no Facebook. No Instagram você me acessa ali, você me aciona pelo direct, né? Eu quero participar dos webinários que irão acontecer. Se você está no YouTube eu costumo colocar lá meu link, mas você consegue me encontrar também, coach Roberto Martins. O site tem telefone, né? O site é americasmentoringgroup.com.br ou minha página, né? sejaepico.com.br/mentoria. Lá você tem todos os meus contatos também. E nós vamos começar a fazer isso agora, já provavelmente na primeira quinzena de setembro. Nós vamos ter esses encontros. Esses encontros vão nos permitir entender cada vez mais uns aos outros e, volto a falar, aquela dor de uma pessoa, talvez conversando com outros, nós consigamos juntos encontrar a solução. Então é uma forma de desenvolver, uma forma da gente poder compartilhar tudo isso que o universo tem nos entregado até agora, e eu sei que tem que transbordar, como algumas pessoas falam, e transbordar literalmente. Então nós vamos fazer muito isso, né? Então nós vamos ter muitas atividades aqui, voltaremos aos poucos com as nossas atividades presenciais, com os nossos workshops, né, com nossos treinamentos presenciais. Inclusive agora em setembro teremos vamos nos reunir aí com dezenas de empresários, acho que são centenas, são cerca de 300 e poucos empresários, num ambiente higienizado, com todos os protocolos de saúde, óbvio, né? Eu sou um que preza muito por isso,
mesmo tomando todos os cuidados, eu acabei sendo acometido, e se eu não tivesse vacinado, se eu não tivesse tomado todos os cuidados com a minha alimentação, com a minha saúde, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Não é isso? Então, com todos os protocolos de saúde, de defesas, enfim, que nós possamos ter, que é o que a gente tem no momento. Mas nós vamos começar um trabalho muito forte, assim, presencialmente e com webinários, né, via online, para que nós possamos falar com todo mundo, tá ok? Então agradeço a você que ficou aqui, agradeço, eu falo do futuro, né? Agradeço a você que está assistindo esse vídeo, assistiu até o fim. Veja lá, se você tiver alguma dúvida, que eu puder ajudar, eu estou aqui. Nós temos o treinamento voltado para empresário, para todas as pessoas também, não é isso? O Seja Épico, que é meu treinamento, é o carro-chefe, que é o que faz você ter clareza, que faz você se encontrar melhor, para que você possa tirar todas essas barreiras. Ele te eleva para um outro patamar. Graças a Deus tem ajudado bastante pessoas. Você vê os depoimentos aí nas redes sociais e eu quero que você faça parte, ok? É um convite aí. Venha fazer parte, venha se juntar a outros tantos Fernão Capelos Gaivotas que estão querendo uma coisa melhor para si, uma vida melhor para nós e para os nossos, né? Para as pessoas que nós amamos, para todo mundo. Quanto mais amor, quanto mais prosperidade você tiver e emanar, né, a gente vai estar ajudando aí a nossa existência. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu vou desligar aqui. Muito obrigado por tudo.